Ora, viva todos, bem-vindos a mais uma edição do programa Questões da Justiça. Para hoje, propomos o tema A Criminalidade Urbana em Cabo Verde, com a presença do Sr. Júlio Martins, Procurador-Geral da República. Olá, Sr. Procurador, muito boa noite, muito obrigada pela sua participação. Olá, muito boa noite. Eu agradeço desde logo o convite que me foi formulado e a oportunidade para esclarecer algumas questões referentes à justiça aos cidadãos cabo-verdianos, em nome de quem a justiça é administrada. Sr. Procurador, do relatório apresentado pelo Conselho Superior do Ministério Público, constata-se um crescente aumento da criminalidade face ao ano homólogo, com um aumento de 72,3% de processos. No seu entender, a que se deve esse fenómeno? Veja, isto obrigaria que se fizesse um estudo da situação concreta para se determinar as causas do aumento da criminalidade e, consequentemente, do aumento de casos participados ao Ministério Público, porque nós não podemos ignorar que, mesmo dentro do número, estamos a falar de criminalidade participada ou conhecida e há ainda uma percentagem, uma franja significativa dos casos que não são conhecidos. Bom, dentro disto, as causas poderão ser várias. Veja que, a nível do relatório, apontam-se algumas situações como hipotéticas causas, mas creio que fundamentalmente Quais são essas causas que estamos a falar? Isto estaríamos a falar de situações empíricas, porque para isso só um estudo poderá determinar efetivamente se são ou não causas do aumento da criminalidade. Desde logo, uma sensível percepção do aumento da conflitualidade social. Isto parece-me evidente e isto terá como consequência também o aumento da criminalidade participada. Mas, para além disso, também estamos a falar sempre de dados empíricos, a consequência direta e imediata da entrada em vigor da lei sobre a violência baseada no género, porque, particularmente nos grandes centros urbanos, uma percentagem significativa de processos entrados referem-se ao crime de violência baseada no género. Mas também, para além dessa forma específica de criminalidade, creio que também, sempre que haja, isso podemos constatar com sucessivos aumento ou elevação de comarcas no país, que sempre que haja resposta institucional, a própria resposta institucional causa um aumento da procura, ou seja, o aumento ou aumento da taxa de resolução não comporta ou não conduz necessariamente a um aumento da procura da justiça. Veja que as comarcas que inicialmente eram comarcas de terceira classe, como por exemplo São Domingos há bem pouco tempo tinha 11 processos. Veja, o simples aumento de competência a essa comarca para o número de processos disparar, o que significa que, no fundo, as pessoas sentem a justiça mais próxima deles e essa aproximação da justiça aos cidadãos também acaba por encorajar as pessoas a procurarem instância formal como lugar próprio para a resolução dos conflitos que surgem no dia a dia. Por isso é que seria importante se pudéssemos ter, num tempo razoável, um estudo que pudesse avaliar e determinar as causas do aumento da criminalidade, porque empiricamente podemos apontar essas, mas creio que só um estudo é que poderá determinar se efetivamente foram causas do aumento efetivo da conflitualidade e quais depois as causas desse aumento, do aumento da conflitualidade social. São aspectos que... Procurador, que têm feito as autoridades para combater a criminalidade urbana em Cabo Verde?
Veja, as ações das autoridades são as previstas e reguladas na lei. Desde logo, sempre que haja ou que as autoridades tenham conhecimento da notícia do crime, dão de imediato início ao processo criminal. Isso, repare que nós em Cabo Verde temos, o nosso sistema é em que vigora o princípio da legalidade e da oficialidade. Isso, o que é que isso significa? Que sempre que as autoridades tenham conhecimento tenham conhecimento da notícia do crime, têm obrigação de abrir processos de crimes, que muitas vezes as pessoas não compreendem o que é que isso significa. Porque, por exemplo, o Ministério Público, que é a autoridade a quem a Constituição e a lei incumbe a titularidade da ação penal, tem que abrir processo de crime sempre que tenha conhecimento de um facto que possa integrar um tipo legal de crime, conquanto que estejam reunidas as condições específicas de legitimidade do Ministério Público. Estamos a falar, sobretudo, dos crimes de natureza semipúblico ou público ou particular. Se os crimes tiverem natureza pública, que é a grande maioria dos casos, a grande maioria dos crimes tem natureza pública, o que significa que o Ministério Público pode tomar conhecimento do crime diretamente, ou por queixa, ou por denúncia. Se alguém apresentar queixa à polícia, a polícia tem que remeter ao Ministério Público, porque quem é titular da ação penal é o Ministério Público. O nosso sistema é esse. Agora, o que, a meu ver, temos é que, sobretudo, nos esforçarmos para aumentarmos a eficácia da ação das autoridades no que respeita a respostas ao fenómeno criminal em Cabo Verde. Parece que a eficácia dessas medidas são questionáveis, isso levando em conta o aumento da ação dos criminosos e, inclusive, o número de indivíduos que estão na cadeias que já têm passagem. Isso deve-se, calhar, a um certo sentimento de impunidade? Não creio que seja isso, porque repare que as pessoas que tenham passado criminal e que voltem a cometer crimes, isso deve motivar um outro tipo de reflexão, sobretudo o que é que falhou. Porque, repara, nós temos que ver, sobretudo, que o direito penal não tem como finalidade única a repressão. Ou seja, a finalidade é de proteger os bens jurídicos através da reafirmação da validade das normas jurídicas violadas com a conduta do agente, mas, num segundo momento, também reinserir o próprio agente na vida comunitária. Ora, isso significa que se a taxa de reincidência, ou seja, das pessoas que cometam um crime e voltam a cometer novos crimes, significa que está a falhar a vertente de reinserção social, o que significa que tem que se apostar mais na reinserção social, porque, no fundo, a pessoa, depois de reposta a validade da norma jurídica, e justamente para que a própria comunidade tenha confiança na validade das normas, mas também é necessário que se tenha atenção com as próprias pessoas que tenham cometido o crime, para que elas não voltem a cometer novos crimes e sejam efetivamente inseridas na sociedade. Só isto é que leva à diminuição da reincidência no país. A população tem tecido várias críticas ao sistema judicial cabo-verdiano e a própria Polícia Nacional tem mostrado descontente quando, por exemplo, supostamente capturam eventuais criminosos que depois são libertos nos tribunais ou então aplicado uma das medidas mais famosas, que é o termo de identidade e residência. Essas críticas têm razão de existir ou há uma certa incompreensão das leis que são aplicadas? Veja, as críticas são manifestamente infundadas e mostram um absoluto desconhecimento da justiça e uma confusão total entre a justiça e a segurança. Porque, veja, é que quando a pessoa é detida pela polícia, o trabalho da polícia termina com a apresentação do detido ao Ministério Público.
A polícia não tem que ficar à espera de uma medida em concreto. Mas, Sr. Procurador, tem conhecimento que a própria Polícia Nacional tem reclamado sobre esse aspecto. Sim, mas veja que, infelizmente, quem reclama desconhece a realidade jurídica. Significa que há uma falha de articulação entre o Ministério Público, a Polícia Nacional e os tribunais? Não é questão de falta ou falha de articulação. É exigir... Veja. Questão vai-me responder após um curto intervalo. Ok, muito obrigado. Portanto, fique na nossa companhia. Sim. Tempo para um breve intervalo. Voltamos de seguida. Estamos de volta ao segundo bloco do programa Questões da Justiça, hoje com o tema A Criminalidade Urbana em Cabo Verde, com a presença do Sr. Procurador-Geral da República, Sr. Júlio Martins. Sr. Procurador, como estava a perguntar, na prática, como funciona a articulação entre o Ministério Público, a Polícia Nacional e os tribunais? Eu diria as polícias, porque temos a polícia judiciária também. Mas temos, sobretudo, que ver que, quando estamos a falar da justiça, estamos a falar... Primeiro temos que ver quais são órgãos do Poder Judicial e órgãos que não integrando o Poder Judicial, são meros auxiliares dos órgãos do Poder Judicial. Ora, as polícias são órgãos auxiliares do Poder Judicial. Portanto, repare que quem auxilia não pode estar à espera de uma decisão que ela própria julga que devesse ser tomada. A questão está aqui, repare que, no que respeita à atuação das autoridades do Estado... Então, significa que devia haver uma melhor comunicação entre as polícias, os tribunais e o Ministério Público. Ou seja, cada qual devia cingir as suas responsabilidades e competências. Mas repara, naturalmente, porque a função da polícia, e repara, sempre que ocorra um crime, o Estado, ao reagir,
falo através de diversos órgãos. O órgão que está na frente do combate ao crime são as polícias. As polícias estão na frente, mas só que as polícias, a criminalidade no Estado de Direito não pode ser combatida com as polícias. As polícias são órgãos auxiliares nesta matéria. Quem combate a criminalidade? Só por via dos tribunais. Ou seja, repare que na clássica separação do poder do Estado, você tem poder legislativo, executivo e judicial. No Estado de Direito, por força do princípio de separação de poderes, não é constitucionalmente ilegítimo nem possível que se faça justiça criminal, por exemplo, numa esquadra da polícia. O combate à criminalidade faz-se nos tribunais. Significa então que os tribunais têm de ser mais céleres, a justiça tem de passar a ser mais eficiente em Cabo Verde para que a criminalidade baixe? Temos, sobretudo, que equilibrar o prato da balança entre o número de processos pendentes e a capacidade de resposta institucional. Nós temos que questionar, sobretudo se, aumentando a produtividade, mas temos ainda que tomar outras medidas tendentes a aumentar a eficiência da justiça, fazendo, no plano legislativo, algumas alterações de ajustamento de alguma legislação à própria dinâmica social. Porque, veja, os códigos que temos são excelentes, mas, infelizmente, estão a revelar alguma ineficiência para o combate, para a resposta institucional à criminalidade. Que lacunas este código apresenta que podem ser melhoradas para ajudar a combater a criminalidade? Eu não diria que sejam lacunas, são situações de aprimoramento que reforça ou que tendam a reforçar a eficiência da atuação do Estado. No fundo, diminuir ainda ao máximo margens de burocracia, entre aspas, dentro do próprio Código, para que permita uma reação mais eficaz. Veja, no relatório, mais uma vez, o Conselho propõe, desde logo, por exemplo, uma alteração do Código de Processo Penal no sentido de reajustar as formas de processos especiais. Mas eu diria mesmo, também reajustar a própria forma de processo comum, que é o processo mais detalhado para a grande criminalidade. Mas ainda dentro dos processos especiais. Também dar prevalência, mas também criar incentivos legais à utilização de transação no processo penal. Porque, infelizmente, eu noto que nós temos uma tendência de resolver tudo nos tribunais, mas mais do que resolver tudo nos tribunais, resolver tudo com julgamento. Repare que, por isso é que nós não podemos dizer, bom, há um grande aumento de criminalidade e isso significa uma diminuta capacidade de resposta dos tribunais. Repare que a tendência do cabo-verdiano é resolver tudo nos tribunais. Veja que num simples processo em que a própria lei permite transação, mas normalmente as pessoas preferem ir a julgamento em detrimento de resolver a questão por negociação no processo e fazer findá-lo de uma forma muito mais célere. Repare, pode, por exemplo, o legislador prever mecanismos, tanto no Código Penal e Código de Processo Penal. Eu estou já a falar com muita influência do direito anglo-saxónico. Por exemplo, você pôr mecanismos em que um crime que seja punido com prisão, por exemplo, de 2 a 8 anos, mas prever a possibilidade de, lá onde for possível, transação, que se os sujeitos processuais, nomeadamente o arguido, decidir pela transação, que a pena possa imediatamente baixar de escalão, porque com incentivos do tipo abriremos a possibilidade para que o processo, para que o número de processos que vierem a ser findos sem um julgamento formal seja de longe superior. Em Cabo Verde, o número de processos que terminem sem o julgamento, não existe nenhum estudo,
mas creio que pela experiência que eu tenho dos tribunais, não chega de certeza a 10%. Ora, isso significa muito. Veja, por exemplo, quando nos outros países, nomeadamente nos países anglo-saxónicos, onde existe a justiça é eficiente, os processos são resolvidos sem julgamento formal numa taxa superior a 60%. Impõe-se uma reformulação do sistema judicial em Cabo Verde, na sua opinião, Sr. Procurador? Repare, são medidas que, se forem tomadas a nível do Código do Processo Penal e do Código Penal, porque nós temos que, sobretudo, de abandonarmos um pouco a rigidez da nossa cultura quase que é típica e herdada do direito latino, ficar nos princípios que são bonitos. Repara, desde que não haja diminuição de garantias de defesa para o arguido, que é um elemento, no fundo, que é um princípio estruturante do Estado de Direito Democrático, eu creio que há possibilidades para reduzir ao máximo o tempo entre a prática do facto e o seu julgamento. No relatório, por exemplo, existe uma proposta concreta de se alargar o âmbito do processo sumário. Estou a repetir novamente, veja que o que é que impede, em termos concreto, a que um homicídio cometido na via pública, na presença de quase toda a gente, seja julgado em menos de um mês? Sr. Procurador, face à realidade atual da sociedade cabo-verdiana, o Ministério Público tem dado respostas aos desafios que se lhes colocam? Veja, o Ministério Público atuará, como é evidente, em função, dentro das possibilidades reais que o próprio país oferece. Veja que do ano passado para este ano, a produtividade no Ministério Público aumentou 24,6%. Portanto, nós temos que ver isto nesta perspectiva. Agora, eu não estou satisfeito com este número de produtividade, porque se no geral a produtividade aumentou, atingindo essa percentagem, há questões concretas que têm que ser melhoradas, nomeadamente o Ministério Público tem que se esforçar mais para evitar a prescrição de processos, sobretudo as prescrições injustificadas, ou seja, aquelas que resultam do mero decurso do prazo para a reação do Ministério Público e do próprio Estado, e também aumentar correlativamente a forma de finalização que leve à efetiva resolução da questão. Veja que nós ainda, e o Código de Processo Penal, apesar de ser recente, ainda é muito tímido em relação à colocação nas mãos do próprio Ministério Público mecanismos de efetiva execução da política criminal. Determinados passos de consenso e oportunidade que nas outras paragens são feitas pelo Ministério Público e sujeitam-se apenas à homologação do juiz. Reparo que nós devemos, sobretudo, pensar, por exemplo, em mesclar o nosso direito processual penal, o nosso direito penal em sentido amplo, com questões com institutos do direito anglo-saxónico, nomeadamente abrir mais ao consenso e oportunidade, no fundo, à transação no próprio processo penal. E questões que têm que ver nos crimes que tutelam bens jurídicos disponíveis. Eu creio que a esse nível, creio que seria bom para o sistema que se abrisse mais ao consenso e oportunidade. Veja, quase todos os crimes patrimoniais, furto, roubo, são crimes que eu não me repugna que nos crimes de furto e roubo se permitisse um maior consenso, que se o sistema abrisse ao consenso e oportunidade, em que as pessoas pudessem transacionar formas de finalização do processo. Sr. Procurador, qual é a avaliação que faz da eficiência da justiça cabo-verdiana? Eu diria que temos que, sobretudo, melhorar a eficiência, porque repare que, no geral, a situação é boa,
e o desempenho é positivo, a nível geral, mas há aspectos que têm que ser melhorados. Como eu disse, nomeadamente a forte diminuição que tem que ser feita e no que respeita ao arquivamento do processo, primeiro do curso do prazo de tempo, mas também uma maior utilização de alguns institutos de consenso e oportunidade por parte do próprio Ministério Público, porque no ano findo constatei, por exemplo, que na comarca da Praia, num determinado setor, houve grande utilização de institutos de consenso e oportunidade no processo penal, pelo menos daqueles que existem, mas quer dizer que o Ministério Público ainda tem que utilizar mais mecanismos. Mas também temos que, sobretudo, ver, porque na articulação que temos que fazer entre o Ministério Público e os órgãos de polícia criminal, veja, na semana passada deram-me conta da necessidade de haver, pedindo até que o que é que se pode fazer para que a Brigada de Investigação Criminal tenha mais meios para investigar. Eu estou por saber o que é que dizem em concreto, porque uma coisa, nós temos que distinguir duas realidades aqui, porque há pessoas que confundem ter polícias no terreno para, numa linguagem clássica da própria polícia, recuperar objetos do crime, da própria investigação criminal. Ora, são duas situações diferentes. A investigação criminal é um conjunto de atividades que se tem que fazer para recolha de provas que levem ao preenchimento de elementos do tipo objetivo. Repare que isto, investigar, pressupõe que a pessoa tenha qualificação técnica suficiente para entender o que é que tenho que investigar num crime de furto ou roubo, o que é que tenho que investigar para um crime de homicídio, para um crime de tráfico de droga, para um crime de lavagem de capitais. Porque isto não... Repare que é uma situação de... A pessoa tem que, tecnicamente, conhecer direito penal para poder saber o que é que investiga. Porque, repare, por isso que eu disse que nós somos alvos de críticas injustas. Porque uma pessoa pode estar a investigar, faz muito trabalho, mas quando o procurador analisa o processo, falta investigação no que é necessário para preencher elemento de tipo. Porque quem investigou ou tem pouco domínio do direito penal substantivo e, por conseguinte, não sabe o que é que teria que ir investigar para carear para o processo. No fundo, repare que a investigação visa, sobretudo, carear elementos de prova para um determinado tipo de crime. Quer dizer que quem investiga tem que ter um domínio, ainda que mínimo, do direito penal substantivo. Porque, senão, pode fazer o que fizer, mas está, eventualmente, a gastar recursos do Estado, mas não está a investigar. Exato. Para finalizar, o Procurador-Geral da República tem dito várias vezes que o Ministério Público é o parente pobre da Justiça. É-o na verdade? Veja, e eu quando faço essa afirmação, estou sobretudo a comparar os recursos afetos à Justiça entre as duas magistraturas, entre os tribunais, nomeadamente, entre os dois órgãos, os tribunais e as Procuradorias da República. Creio que se qualquer um que comparar os recursos dispostos a esses dois órgãos, há de concluir que tenho razão quando faço essa afirmação. Só que, normalmente, o que é que acontece em Cabo Verde? Que trabalha com a Procuradora. E em São Domingos, um funcionário que trabalha com o Procurador. No Tarrafal, um funcionário ou uma funcionária que trabalha com a Procuradora. Depois, a tendência é dizer, bom, o Tribunal produziu Y, a Procuradoria devia produzir também Y. Temos que comparar as coisas e vendo, sobretudo, os meios que cada instituição tem para desempenhar as suas funções. Nós sabemos que, repara que isto tem a ver um pouco com a própria história do Ministério Público em Cabo Verde, porque o Ministério Público primeiro começou como um órgão do Estado junto dos tribunais. Por isso é que até ainda não tem Secretaria Autónoma. Veja, e países que começaram muito depois de nós não seguiram essa tradição. Timor-Leste, por exemplo, tem procuradorias autónomas em edifícios separados dos tribunais. Brasil, por exemplo, que é país
de onde vim semana passada. Tem procuradorias, o Ministério Público não ocupa o mesmo espaço dos tribunais. Porque isso obrigaria a que todos se sentissem, não, afinal, o Ministério Público não tem secretaria. Repara que a secretaria é um órgão de apoio fundamental para o próprio magistrado. Eu sei que há magistrados que, para poderem atingir um certo standing de produtividade, acabam por fazer serviços da própria secretaria. Sr. Procurador-Geral da República, chegamos ao fim do nosso programa. Uma vez mais, muito obrigada pela sua participação. Muito obrigado também pelo convite e pela oportunidade de esclarecer algumas questões. Questões da Justiça, por hoje é tudo. Voltamos daqui a 15 dias.